O trem da meia-noite. A estação estava diferente naquela noite. Não era apenas a decoração de fim de ano. As luzes douradas penduradas nos pilares de ferro, os anúncios festivos ecoando pelos alto-falantes, os relógios marcando os últimos minutos de um ciclo inteiro. Havia algo no ar. Um tipo de expectativa silenciosa, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes da virada. Clara percebeu isso enquanto caminhava apressada pela plataforma 4, o salto ecoando seco contra o chão gelado. O celular vibrava sem parar dentro da bolsa. Notificações de última hora, mensagens de colegas, lembretes de metas, números, prazos. Tudo aquilo que a acompanhava o ano inteiro. O painel eletrônico piscou. O último trem, cancelado temporariamente. Ela parou. Piscou, incrédula. Aproximou-se mais, como se a palavra pudesse mudar-se vista de perto. O frio da noite invadiu o casaco caro que ela usava. Um presente que comprara para si mesma depois de uma promoção que ninguém comemorou com ela. Não, murmurou. Olhou ao redor. Algumas pessoas reclamavam, outras riam nervosas. Algumas simplesmente aceitavam. Ano Novo fazia isso com as pessoas. Colocava tudo em suspensão. Foi então que ela ouviu. Encostado em uma das colunas, quase confundindo-se com a sombra, estava o músico de rua. O mesmo de sempre. O mesmo que tocava todas as noites no horário de pico, que ela ignorava todos os dias enquanto respondia a e-mails mentais. Violão gasto, cachecol velho, dedos marcados pelo frio. Ele estava ali, como sempre, como se nunca tivesse ido embora. Clara desviou o olhar, como fazia há meses. Mas algo a fez olhar de novo. Talvez o silêncio. Ele não tocava. A nevasca começou sem aviso. Primeiro tímida, depois intensa, cobrindo os trilhos, apagando os limites da cidade. Um aviso soou. O trem voltaria a circular apenas até certo ponto, seguindo devagar, sem paradas definidas. Clara hesitou por um segundo. Depois entrou. O vagão estava quase vazio. Apenas algumas luzes acesas, bancos frios, janelas embaçadas. Ela escolheu um assento distante, respirando fundo, tentando organizar pensamentos que nunca paravam. A porta se fechou novamente. E então ele entrou. O músico. O coração de Clara acelerou por um motivo que ela não conseguiu identificar. Ele caminhou até o fundo do vagão. Sentou-se de frente para ela, mantendo distância respeitosa. O violão repousava entre os joelhos. O trem começou a se mover. Devagar, lento demais. O silêncio se alongou. Não era constrangedor. Era denso. Carregado. Acho que somos os únicos loucos, ele disse finalmente com um sorriso leve. Clara ergueu os olhos. Ou os únicos sem escolha. Às vezes é a mesma coisa. Ela sorriu sem perceber. O trem parou de repente. Luzes piscando. Um aviso. A nevasca havia bloqueado os trilhos mais à frente. Não havia previsão de retomada imediata. Pressos. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ótimo, disse. Passar a virada do ano presa em um trem vazio não estava nos meus planos. Planos são superestimados, ele respondeu. Nunca vi um ano novo obedecer a algum. Ela riu. Um riso curto, sincero. Estranho. Havia muito tempo que não ria assim. Você toca todas as noites, ela comentou, surpresa consigo mesma. Sempre no mesmo horário. E você sempre passa sem olhar, ele respondeu sem acusação. Apenas constatação. O silêncio voltou. Diferente agora. Eu me chamo Daniel, ele disse. Clara. O nome dela pareceu ecoar no vagão. A conversa começou tímida, depois fluida. Ele contou sobre músicas que nunca terminava, cidades que atravessou sem ficar, pessoas que ouviam sem escutar. Ela falou sobre reuniões intermináveis, sobre subir degraus que não levavam a lugar algum, sobre como o silêncio do apartamento parecia maior a cada ano. O relógio marcava 11h57 da noite. Daniel pegou o violão. Posso? Ela assentiu. A melodia começou suave, quase tímida. Mas algo nela tocou Clara de imediato. Não era uma música famosa. Não era nova. Era familiar. Seu coração apertou. Ela percebeu de repente que estava cantarolando. Baixo, inconsciente. Parou, assustada. Você conhece, ele disse sem parar de tocar. Não, eu nunca... Ela engoliu seco. Mas eu sempre canto isso, desde criança. Não sei de onde veio. Ele sorriu emocionado. Eu compus essa melodia há muitos anos. Nunca dei nome. Os fogos começaram do lado de fora, iluminando o céu branco através das janelas.
Cores explodiam em silêncio abafado pela neve. 23:59. O trem deu um solavanco. Voltou a andar. Eles se levantaram ao mesmo tempo. A música cessou. O mundo pareceu parar por um segundo inteiro. Meia-noite. O beijo aconteceu sem aviso, sem promessa, sem explicação. Foi suave, urgente, necessário. Como se o tempo tivesse empurrado os dois até aquele exato instante. O beijo terminou devagar, como se o tempo tivesse voltado a respirar. Clara abriu os olhos primeiro. Ainda sentia o calor da mão dele em sua cintura. O mundo girando suavemente ao redor, embalado pelo movimento do trem que agora seguia firme pelos trilhos cobertos de neve. Eles não desceram. Nenhum dos dois comentou isso. A decisão aconteceu no silêncio. Acho que... Clara começou, mas parou. As palavras pareciam frágeis demais para aquele instante. Daniel sorriu, encostando a testa na dela. Eu sei. O trem seguiu cortando a noite branca. Os fogos ficaram para trás, dissolvendo-se no céu como lembranças que já nasciam antigas. Dentro do vagão, o frio parecia distante. Havia apenas a luz suave, o balanço constante e algo novo, delicado e intenso, crescendo entre eles. Para onde você está indo? Ela perguntou finalmente. Eu nunca sei, respondeu. Normalmente desço quando sinto que devo. Ela pensou nas próprias respostas automáticas. Endereço, rotina, horários. Pela primeira vez, nenhuma delas pareceu fazer sentido. Eu sempre soube exatamente onde descer, disse ela. Hoje, não. Daniel apoiou o violão ao lado e segurou a mão dela com cuidado, como se pedisse permissão sem palavras. Então fique mais um pouco. Ela ficou. Conversaram até a madrugada, sobre músicas que nascem sem nome, sobre escolhas feitas por medo e não por vontade, sobre como algumas pessoas passam anos se cruzando sem realmente se ver. Clara contou que sempre o escutava, mesmo fingindo não ouvir. Daniel confessou que tocava aquela melodia todas as noites esperando que alguém a reconhecesse. Talvez eu tenha tocado para você esse tempo todo, ele disse. O trem diminuiu a velocidade ao se aproximar de uma estação pequena, quase deserta. As luzes eram mais fracas ali. A neve caía em silêncio. As portas se abriram. Desta vez, eles se levantaram juntos. Ao descerem, o frio os envolveu de imediato, mas Clara não soltou a mão dele. A estação parecia suspensa no tempo. Nenhuma pressa, nenhum anúncio, apenas o novo ano começando de verdade. O trem partiu novamente, deixando-os ali. E agora? Ela perguntou, observando os trilhos desaparecerem. Daniel respirou fundo, como alguém prestes a iniciar uma música inédita. Agora a gente descobre. Clara olhou para ele, para o músico que sempre ignorara, para o homem que conhecia uma parte dela que nem ela sabia explicar. Pensou no trabalho, no apartamento silencioso, nos planos cuidadosamente construídos, e pela primeira vez não sentiu medo de deixá-los para depois. Eu quero ouvir o resto da melodia, disse ela. Ele sorriu emocionado. Então vamos precisar de tempo. Ela apertou sua mão. Eu tenho. Eles caminharam juntos para fora da estação, deixando pegadas paralelas na neve intacta. Atrás deles, o relógio marcava pouco depois da meia-noite. À frente não havia garantias, mas havia música. E isso, pela primeira vez em muitos anos, era suficiente. A posta de réveillon. O elevador antigo subia lentamente, rangendo como se reclamasse do último dia do ano. As luzes piscavam em um tom amarelado, que deixava tudo com cara de filme antigo, e Clara pensou que aquela era uma metáfora adequada para sua vida amorosa. Lenta, barulhenta e sempre prestes a parar entre andares. Se isso cair, eu volto como fantasma só para te assombrar, ela disse, ajeitando o vestido preto simples que insistia em subir mais do que devia. Você já me assombra viva, imagina morta, respondeu Lucas, sorrindo de lado enquanto segurava 2 taças de espumante, equilibrando uma mochila no ombro. Relaxa, é ano novo. Estatisticamente, coisas boas acontecem. Clara arqueou a sobrancelha. Estatisticamente, você acabou de inventar isso. O elevador finalmente parou no último andar do prédio mais alto da cidade. As portas se abriram para uma explosão de luzes, música e vozes. O terraço estava lotado. Pessoas vestidas de branco, dourado, prateado, balões presos ao teto. Uma contagem regressiva projetada em um telão gigante. DJs alternando entre música eletrônica e clássicos, que todo mundo fingia não gostar, mas cantava mesmo assim. Era mais uma festa de Réveillon qualquer.
e ao mesmo tempo não era. Clara e Lucas eram amigos há 11 anos. Conheceram-se na faculdade, dividiram cafés, crises, trabalhos mal feitos, términos desastrosos, domingos preguiçosos e silêncios confortáveis. Tinham passado por outros réveillons juntos, alguns animados, outros melancólicos, mas sempre como amigos. Sempre com alguém comentando, em algum momento da noite, que eles formariam um belo casal. E sempre com os dois rindo e mudando de assunto. Último ano novo sozinha, Clara disse, bebendo um gole do espumante. Eu decidi isso ontem. Eu decidi isso anteontem, Lucas respondeu. Acho que estamos sincronizados no fracasso. Ela riu. Quando foi a última vez que você beijou alguém na virada? Lucas pensou por um instante. Sinceramente, acho que nunca. Clara engasgou com a bebida. Como assim nunca? Nunca. Sempre chego animado, confiante, e quando vejo, estou segurando um copo, falando sobre metas irreais e abraçando estranhos. Isso é deprimente. Bem-vinda ao clube. Eles se olharam por alguns segundos, avaliando o peso daquela constatação. Ao redor, casais se formavam, mãos dadas, risadas cúmplices, promessas sussurradas que talvez não sobrevivessem a janeiro. Clara suspirou. Quer saber? Vamos fazer uma aposta. Lucas estreitou os olhos. Apostas feitas por você geralmente terminam comigo devendo dinheiro ou orgulho. Essa é simples, ela disse, animando-se. Quem não conseguir um beijo à meia-noite paga o jantar do outro durante o próximo ano inteiro. Um ano inteiro? Almoço não conta, só jantares. Bons jantares. Lucas sorriu, já sentindo o perigo. Você sabe que isso pode sair caro. Ou pode ser extremamente lucrativo, Clara rebateu. E vai nos forçar a tentar. Ele levantou a taça. Fechado. As taças tilintaram. A música aumentou, e a noite seguiu seu curso natural. Conversas aleatórias, danças improvisadas, fotos borradas, brindes repetidos. Em algum momento, Clara se afastou de Lucas, determinada a vencer aquela aposta. Ela circulou pela festa com um sorriso treinado. Aceitou convites para dançar. Riu de piadas sem graça. Respondeu perguntas clichês sobre trabalho, planos e resoluções. Mas nada encaixava. Os olhares eram rápidos demais ou demorados demais. As conversas morriam antes de criar raízes. Os toques eram ou invasivos ou ausentes. Clara sentia-se estranhamente deslocada, como se estivesse tentando vestir uma roupa que não era dela. Do outro lado do terraço, Lucas tentava a mesma coisa. Conversou com uma mulher de vestido dourado que falava apenas de astrologia, com outra que parecia mais interessada no celular do que nele, com uma terceira que mencionou o ex-namorado pelo nome pelo menos 5 vezes em 10 minutos. Às 11h45, ele olhou ao redor, frustrado, e foi então que seus olhos encontraram Clara do outro lado da sala. Ela estava encostada no parapeito, olhando a cidade iluminada, o vento bagunçando levemente seu cabelo. Não parecia triste, nem ansiosa, apenas distante. Lucas sentiu um aperto estranho no peito. Às 11h50, Clara olhou o relógio do celular. Depois, levantou os olhos e encontrou Lucas. Eles riram ao mesmo tempo. A ironia era gritante. Às 11h55, a música diminuiu para dar lugar à expectativa. Pessoas se aproximavam umas das outras. Braços envolviam cinturas. Copos eram deixados de lado. Lucas começou a caminhar na direção de Clara. Ela fez o mesmo. Não havia pressa, nem desespero. Apenas um entendimento silencioso. Acho que vamos falir, ele disse quando pararam frente a frente. Acho que nunca fui tão ruim em ganhar apostas. Ela respondeu. O telão começou a contagem regressiva. 10. Lucas percebeu detalhes que sempre estiveram ali. O jeito como Clara mordia o lábio quando estava nervosa, a pequena cicatriz perto da sobrancelha, o brilho nos olhos que sempre o acalmava. 9. Clara notou como Lucas ficava mais sério quando estava pensando, como suas mãos tremiam levemente, como a presença dele sempre fora seu ponto de equilíbrio. 8. Se a gente perder, ele começou. 7. A gente paga, ela completou. 6. Sem reclamar, ele disse. 5. Sem arrependimentos, ela acrescentou. 4. O barulho da festa desapareceu para eles. 3. O mundo pareceu caber naquele espaço mínimo entre os dois. 2. Eles se aproximaram. Feliz ano novo, disseram juntos. Quando o relógio marcou 0, fogos explodiram no céu. Gritos ecoaram. Música tomou conta do ar. E Clara e Lucas se beijaram. Não foi apressado, nem tímido.
Foi um beijo que carregava 11 anos de risadas, silêncios, cuidados e possibilidades nunca exploradas. Um beijo que não vinha da aposta, mas da constatação tardia de que talvez eles estivessem procurando no lugar errado o tempo todo. O beijo terminou devagar, como se nenhum dos dois quisesse ser o primeiro a se afastar de verdade. O barulho da festa voltou aos poucos. Risadas, música alta, gritos de Feliz Ano Novo, ecoando por todos os lados. Mas Clara ainda sentia como se estivesse dentro de um silêncio particular, criado só para eles dois. Lucas encostou a testa na dela. A gente... Ele começou, mas parou. Clara sorriu nervosa. E a gente o quê? Ele riu baixo, passando a mão pelos cabelos. Não sei. Só achei que precisava dizer alguma coisa inteligente agora. Fica tranquilo, ela respondeu. Eu também não tenho nada inteligente preparado. Eles riram juntos, daquele jeito fácil que sempre tiveram. Mas algo havia mudado. O riso não apagava o peso do que tinha acabado de acontecer. Clara se afastou um passo, respirando fundo. Vamos pegar mais bebida? Sugeriu, apontando para o bar improvisado no canto do terraço. Claro, ótima ideia. Excelente plano pós-beijo. Lucas respondeu, seguindo-a. Enquanto caminhavam, Clara sentia o coração bater rápido demais. Parte dela queria agir como se nada tivesse mudado. Outra parte queria parar tudo, puxar Lucas de volta e beijá-lo de novo, só para ter certeza de que não tinha sido apenas o efeito do momento. No bar, pegaram 2 taças novas. O DJ aumentou o volume, e as luzes piscaram em tons dourados e azuis. Então, Lucas disse, apoiando o cotovelo no balcão. Tecnicamente, ninguém perdeu a aposta. Tecnicamente, Clara concordou. Mas acho que isso não foi exatamente sobre ganhar ou perder. Ele a olhou com atenção. Foi sobre o quê, então? Clara demorou a responder. Sobre parar de fingir que a gente não sente coisas. Lucas engoliu em seco. Você sente coisas? Ela levantou os olhos encontrando os dele. Sinto há muito tempo. O silêncio entre eles ficou denso. Não desconfortável, mas cheio de possibilidades perigosas. Eu sempre tive medo, Lucas confessou. Medo de estragar tudo. Você é a pessoa que sempre ficou. Quando todo mundo foi embora, você ficou. Eu sei, Clara disse com a voz suave. Mas ficar também cansa quando a gente esconde metade do que sente. Lucas passou a mão pelo rosto pensativo. E se a gente tentar e der errado? E se a gente não tentar e passar mais 11 anos fingindo que isso aqui nunca aconteceu? Ela respondeu. Eles se encararam, ambos conscientes de que aquela conversa poderia mudar tudo. Um grupo de amigos se aproximou, interrompendo o momento. Vocês sumiram! Alguém gritou. A gente viu o beijo! Finalmente! Clara corou. Lucas riu, meio sem graça. Nada de pressão, disse uma amiga piscando. Só demoraram 1 década. Depois que o grupo se afastou, Clara suspirou. Acho que não dá mais pra fingir normalidade hoje. Nem amanhã, Lucas acrescentou. Nem depois de amanhã. Eles caminharam até a beira do terraço novamente. Os fogos já haviam diminuído, mas a cidade ainda brilhava lá embaixo, como se estivesse começando algo novo também. Vamos com calma? Lucas sugeriu. Sem rótulos agora, sem promessas gigantes. Com calma, Clara concordou, mas sem voltar atrás. Ele estendeu a mão. Então, um primeiro jantar por livre vontade. Não pela aposta. Clara segurou a mão dele. Eu aceito. Mas aviso logo, escolho bem restaurantes. Lucas sorriu. Tenho a sensação de que vou gostar de todas as escolhas. Eles ficaram ali de mãos dadas, observando a noite avançar. O primeiro jantar aconteceu 3 dias depois. Clara passou a tarde inteira tentando decidir se aquilo era um encontro ou apenas 2 amigos jantando. Trocou de roupa 4 vezes, desistiu do salto, voltou para o salto, prendeu o cabelo, soltou de novo. No fim, escolheu algo simples, confortável, algo que fosse ela. Quando Lucas chegou, com um sorriso nervoso e uma camisa que claramente tinha sido passada 2 vezes, Clara entendeu que ele também estava tentando. Você está linda, ele disse, sincero demais para soar casual. Você parece perigosamente arrumado. Ela respondeu rindo. O jantar foi leve. Eles falaram sobre tudo e nada. Trabalho, viagens adiadas, planos antigos. Mas por baixo de cada palavra, havia algo novo, pulsando. Os olhares demoravam mais. Os silêncios não eram preenchidos com pressa. Em certo momento, Lucas pousou a mão sobre a dela. Isso ainda parece real para você? Perguntou. Clara apertou seus dedos. Parece. Assusta um pouco, mas parece. A partir daquele dia, começaram a se ver mais.
sem anunciar nada ao mundo, sem rótulos. Apenas encontros que terminavam tarde demais e mensagens que começavam cedo demais. Mas o medo também veio. Lucas passou a se cobrar demais com receio de errar. Clara, por sua vez, começou a temer que estivesse se entregando mais do que ele. A amizade, antes tão sólida, agora parecia caminhar sobre uma linha fina. A tensão explodiu numa noite chuvosa, semanas depois. Eu sinto que você está sempre pronto para recuar, Clara disse com a voz embargada, como se estivesse esperando o momento exato de desistir. Lucas respirou fundo. E eu sinto que você espera que isso seja perfeito o tempo todo, respondeu. Eu tenho medo de não ser suficiente. O silêncio caiu pesado. Talvez a gente tenha confundido tudo, Clara murmurou. Talvez o beijo tenha sido só um impulso. Lucas sentiu o coração afundar. Você acha isso mesmo? Ela demorou a responder. Não, mas tenho medo do que acontece se não for só isso. Eles se afastaram por alguns dias. Pouco. Mas o suficiente para perceberem o vazio que o outro deixava. Na noite em que completava exatamente um mês do Réveillon, Lucas apareceu na porta de Clara sem avisar. Eu não sou bom com discursos, ele disse, assim que ela abriu a porta. Mas sei que não quero passar mais nenhum ano fingindo que você não é a pessoa mais importante da minha vida. Clara sentiu os olhos marejarem. A gente vai errar, ele continuou. Vai brigar. Vai se machucar às vezes. Mas eu prefiro correr esse risco do que continuar seguro e incompleto. Ela se aproximou devagar. Eu não quero segurança, disse. Quero verdade. Lucas sorriu aliviado. Então fica comigo. Não como aposta. Não como medo. Como escolha. Clara o beijou antes que ele terminasse a frase. Não houve fogos dessa vez. Nem música alta. Apenas dois corações se alinhando no tempo certo. Talvez tarde. Talvez exatamente quando precisava ser. Meses depois, na noite de outro Réveillon, eles estavam no mesmo terraço, a mesma cidade abaixo, o mesmo telão. Uma nova contagem regressiva. Lucas segurou a mão de Clara. Lembra da aposta? Ela riu. Lembro. Nunca pagamos nenhum jantar oficialmente. Acho que a gente ganhou de outro jeito. Quando o relógio marcou meia-noite, eles se beijaram novamente. Sem ironia, sem dúvida, sem medo. E pela primeira vez, o novo ano não começou com uma promessa feita ao acaso. Começou com um amor escolhido. Cartas do ano anterior. A casa cheirava a laranja e alecrim, um aroma que sempre aparecia nos fins de ano como se fosse parte de um ritual silencioso. Clara passou o pano pela mesa da sala, afastando as migalhas invisíveis enquanto o relógio da parede marcava 4 da tarde. Em poucas horas, a família chegaria para a ceia de Réveillon, e ela ainda não havia terminado de organizar tudo. O apartamento parecia maior desde que aprendera a morar sozinha. Maior e mais silencioso. Clara pensava nisso enquanto empurrava caixas antigas para abrir espaço na estante. Coisas que estavam ali desde a mudança, um ano antes, quando decidira recomeçar. Palavra grande, vazia e bonita demais para explicar o que realmente sentia naquela época. Foi quando a caixa menor caiu. Não fez barulho alto, apenas o suficiente para chamar sua atenção. Papéis escorregaram pelo chão, alguns envelopes amarelados, contas antigas, cartões de aniversário esquecidos. Clara se abaixou suspirando, recolhendo um a um, até que algo diferente chamou seus olhos. Um envelope branco, simples, sem selo, com seu nome escrito à mão. Clara, apenas isso. A letra era dela. O coração acelerou num susto estranho, como se tivesse encontrado algo que não deveria. Ela se sentou no chão, encostada no sofá, e abriu o envelope com cuidado, como se a folha dentro fosse frágil demais para o tempo que atravessara. Se você estiver lendo isso, é porque chegou ao fim de mais um ano. Clara sentiu um nó na garganta antes mesmo de continuar. Eu não sei como você está agora. Não sei se finalmente teve coragem. Não sei se ainda sente medo. Mas prometo uma coisa. No próximo Réveillon, você estará apaixonada. Ela engoliu em seco. Não por alguém ideal, nem por uma história perfeita, mas por alguém real. Alguém que veja você quando você não souber se mostrar. Alguém que chegue sem avisar no meio do barulho, no meio do caos. Clara levou a mão à boca. Se isso não tiver acontecido, espero que ao menos você tenha tentado, porque continuar esperando é pior do que errar. A carta terminava sem assinatura. Não precisava. Era dela, escrita exatamente um ano antes, na virada do último Réveillon, naquela mesma sala, sozinha, com uma taça de espumante barato e uma coragem emprestada pela meia-noite.
Ela não se lembrava de ter escrito aquilo. O silêncio do apartamento ficou pesado. Clara dobrou a carta devagar, como se dobrasse também o tempo. Um ano inteiro tinha passado, e ela não estava apaixonada. Não de verdade. Houvera encontros, conversas promissoras, despedidas educadas. Nada que tivesse ficado. Que ironia, murmurou. Guardou a carta no bolso do vestido, mais por impulso do que por decisão, e se levantou quando a campainha tocou. A primeira leva da família chegara. Risadas altas, abraços apertados, o barulho familiar que sempre a fazia sentir que o mundo seguia mesmo quando ela não sabia para onde ir. A noite avançou entre pratos cheios, histórias repetidas e o som distante de fogos antecipados. Às 11h30, Clara se afastou da mesa para respirar um pouco. Abriu a janela da sala e apoiou os braços no parapeito, observando os prédios ao redor, iluminados por vidas que ela não conhecia. Em primeira virada aqui? Uma voz masculina perguntou, suave, um pouco hesitante. Clara se virou. O homem estava no apartamento ao lado, apoiado na janela oposta. Moreno, barba por fazer, camiseta azul simples. Havia algo de familiar nele, embora ela tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. Sim, quer dizer, não exatamente, respondeu confusa. Moro aqui há 1 ano. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Eu também. O silêncio entre eles não foi desconfortável, apenas curioso. Sou o Miguel, disse ele, erguendo a taça em um gesto informal. Me mudei no primeiro dia do ano passado. Promessa de ano novo que deu certo. Eu acho. Clara riu. Clara, acho que minhas promessas gostam de se esconder. Eles conversaram aos poucos, frases curtas atravessando o espaço entre as janelas. Descobriram coincidências pequenas demais para serem impressionantes. Grandes demais para serem ignoradas. Ambos odiavam multidões. Ambos passavam a virada em família por obrigação. Ambos haviam decidido morar sozinhos no mesmo mês, pelo mesmo motivo. O fim de algo que parecia definitivo. Engraçado, Miguel disse, mexendo no bolso da calça. Eu quase não vim para casa hoje. Por quê? Ele hesitou. Tirou do bolso um envelope dobrado. Parece estranho mostrar isso para alguém que acabei de conhecer. Clara sentiu um arrepio antes mesmo de ver. Estranho é meio que o tema da noite, disse. Miguel abriu o envelope e mostrou a folha. A letra não era a dela, mas as palavras: No próximo Réveillon você estará apaixonado. Clara levou a mão ao bolso automaticamente. Isso não é possível, sussurrou. Ela puxou sua carta, as mãos tremendo, e mostrou a ele. Miguel empalideceu. Aproximou-se mais da janela, como se a distância fosse agora um obstáculo absurdo. Eu escrevi isso há 1 ano, ele disse. Na noite em que me mudei. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Eu também. As cartas não eram iguais apenas na promessa. Descreviam detalhes, pequenos gestos, a maneira como a outra pessoa sorria sem perceber, o tom de voz, a sensação de reconhecimento imediato. E ali, separados apenas por metros de ar e destino, Clara e Miguel se encararam como se o mundo tivesse acabado de alinhar algo que passara o ano inteiro fora do lugar. O som dos fogos começou a crescer. Vozes contavam os segundos. 10, 9. Acho que... Miguel começou, mas parou. Clara estendeu a mão com a carta dele. Talvez as cartas tenham se enganado de bolso, disse. Ou talvez sempre souberam onde deveriam estar. Ele sorriu, dessa vez sem hesitação, e trocou a carta com ela. 5, 4. O barulho dos fogos explodiu o céu quando eles se olharam, segurando promessas que não haviam escrito para si mesmos, mas um para o outro. 3, 2, 1. A meia-noite chegou como um suspiro coletivo. Eles não se beijaram, não foi necessário. Ficaram ali, lendo em silêncio, enquanto o ano virava e algo novo começava a se formar. Ainda indefinido, ainda frágil, mas impossível de ignorar. E agora? Miguel perguntou. Clara dobrou a carta com cuidado. Agora... disse, sentindo um sorriso nascer devagar. A gente descobre se o próximo ano também sabe escrever. Os fogos ainda iluminavam o céu quando o silêncio voltou a existir entre eles. Não era vazio, era cheio demais. Clara sentia isso pulsar no peito enquanto segurava a carta de Miguel, agora dobrada entre os dedos como algo vivo. Acho que nunca acreditei muito em coincidências. Miguel disse, quebrando o silêncio. Mas isso parece outra coisa. Destino? Clara arriscou. Ele sorriu de canto. Ou insistência do universo. Lá dentro,
A família de Clara gritava brindes atrasados. Alguém derrubava uma taça. Risadas ecoavam. O mundo seguia como sempre. Mas algo havia mudado do lado de fora, entre duas janelas e promessas trocadas. Você quer entrar? Clara perguntou, sentindo o coração acelerar. Minha família está aqui, mas eles vão sobreviver se eu sumir por um tempo. Miguel riu. Acho que a minha também sobreviveria se eu desaparecesse por alguns minutos. Poucos instantes depois, estavam frente a frente no corredor do prédio. Não houve constrangimento. Apenas aquele reconhecimento silencioso que não precisava de explicação. Clara percebeu detalhes pequenos. O jeito como Miguel segurava a carta com cuidado excessivo, como se tivesse medo de amassá-la. A forma como respirava fundo antes de falar, como alguém que passou tempo demais esperando o momento certo. Posso ler? Ela perguntou, apontando para a carta que ele havia escrito. Só se eu puder ler a sua, respondeu. Sentaram-se no sofá, lado a lado, mas com espaço suficiente para o nervosismo existir. Clara começou a ler a carta dele primeiro. Miguel havia escrito sobre solidão, sobre mudar de cidade para fugir de um amor que não teve coragem de viver. Escrevera sobre a esperança de encontrar alguém que não pedisse versões menores dele mesmo. Alguém que o reconhecesse sem esforço. Clara sentiu os olhos marejarem. Eu descrevi você, ela murmurou. Eu pensei exatamente a mesma coisa, Miguel respondeu. Ele leu a carta dela em silêncio. Quando terminou, não falou nada por alguns segundos. Apenas a encarou, como se estivesse diante de algo precioso demais para ser nomeado. Você escreveu que essa pessoa teria medo, mas não fugiria, ele disse por fim. E eu passei o último ano fugindo de tudo, menos dessa promessa. O primeiro beijo aconteceu assim, sem contagem regressiva, sem fogos, sem plateia. Apenas dois desconhecidos que haviam sido escritos um para o outro antes mesmo de se encontrarem. Foi um beijo calmo, de reconhecimento, como se não precisasse provar nada. As semanas seguintes passaram com a sensação de algo improvável, mas real. Clara e Miguel começaram devagar, como quem não quer assustar o que acabou de encontrar. Cafés pela manhã, conversas longas à noite, silêncios confortáveis. Descobriram que o amor não veio como explosão, veio como encaixe. Um mês depois, sentaram-se novamente no sofá, agora dividindo o espaço sem hesitação. Clara segurava uma folha em branco. O que você está fazendo? Miguel perguntou. Escrevendo uma nova carta. Para quem? Ela sorriu. Para nós. Miguel pegou outra folha. Então vamos escrever juntos. Escreveram sobre medos, sobre promessas mais gentis, sobre a decisão consciente de ficar. Não prometeram eternidade, prometeram presença. Na noite do próximo Réveillon, exatamente 1 ano depois, estavam no mesmo lugar. A mesma janela, a mesma cidade, mas agora de mãos dadas. Lembra quando a gente achou que o amor precisava ser procurado? Clara disse. E descobrimos que ele estava nos esperando. Miguel respondeu. Quando os fogos explodiram, eles não trocaram cartas. Não precisaram, porque algumas promessas, quando finalmente cumpridas, deixam de precisar de papel.